Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Eu sou o Fernando, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para mostrar para vocês alguns resultados que eu obtive com as minhas UTIs e também para falar um pouquinho sobre elas. É um assunto bem polêmico aí que muita gente discorda do que eu vou falar, mas que eu tenho um bom resultado, então se tem um bom resultado, acredito que vocês podem também ter esse resultado aí nas suas orquídeas, basta vocês seguirem os passos que eu ensino nos meus vídeos, tá bom? Então, primeiramente, eu queria mostrar para vocês aqui, todas essas orquídeas que vocês estão vendo nas laterais aqui, são orquídeas que saíram de UTIs, eram cortes, a grande maioria cortes traseiros, ou plantas que sofreram com doenças fúngicas, como por exemplo, canela seca e podridão. Elas passaram por um tratamento primeiro, eu fiz o tratamento e depois eu coloquei na UTI, aonde eu acabei salvando, fazendo com que elas se recuperassem. São plantas saudáveis hoje que estão se desenvolvendo super bem e que o resultado não poderia ser diferente, é um resultado muito bom mesmo, gente. Então, quando você tem uma orquídea e essa orquídea ela está muito debilitada, ela está assim definhando, vou mostrar para vocês um exemplo. Isso aqui é um corte de trás de uma planta. Dificilmente você vai conseguir salvar ele de outra forma. Talvez esse caso aqui, nem mesmo na UTI a gente consiga salvar. Porém, se você observa, essa planta aqui ela tem ainda uma geminha. Então, se eu colocar ela dentro de uma UTI, ainda há uma possibilidade de estar salvando ela. Porém, se eu plantar essa orquídea num vaso, num tronquinho, a chance de salvar é mínima, não tem como salvar. Aí o pessoal vem falando assim, eu vi um pessoal comentando, tem assim, muita gente que critica dizendo assim, mas coloca dentro da UTI, mistura água com umidade do ar, com calor, abafa, pega fungo e a planta morre. Gente, se você fizer errado, claro que vai dar errado mesmo. Se você não fizer uma esterilização bem feita, se você não fizer a drenagem, se você não colocar o produto com pouca umidade, o substrato ele tem que estar bem levemente úmido, não pode estar embebecido mesmo em água, vai dar errado, vai acontecer realmente de apodrecer, dar fungo e você acabar perdendo. Claro, nem tudo dá certo. Então, como eu sempre falo aqui no meu canal, o meu resultado é mais ou menos de 50%. Porém, nas últimas que eu fiz aqui, ó, gente, em todas elas eu tive resultado satisfatório. Mas pode ser a planta? Pode ser a planta também, pode ser que seja assim a planta, pode ser o meu método, mas eu acredito mais no método do que na planta, porque eu sei como essas plantas estavam, quem me acompanhou viu fazendo, eram plantas que não tinham raiz, eram plantas que não tinham broto, eram plantas que estavam desidratadas, não tinham folha, e eu coloquei aqui dentro e agora elas estão aí com brotinhos, com cakes, de alguma forma elas estão se recuperando ou garantindo a perpetuação da espécie, tá? Então, quando falam assim, não dá certo a UTI porque existem outras técnicas, porque isso é uma técnica ultrapassada, gente, me desculpe falar, mas não é técnica ultrapassada, é uma técnica que os orquidófilos, de modo geral, utilizam. Por exemplo, essa técnica eu aprendi com o Sérgio Osteto. O Sérgio Osteto é um grande orquidófilo e ele ensinou, e a partir disso eu acabei desenvolvendo a minha própria versão da UTI, que é um pouco diferente daquela que ele ensina. A minha versão, se vocês acompanharem os vídeos, ela tem uma estrutura aqui, onde eu acoplo e ela possibilita que a água venha do recipiente de baixo direto para o substrato. O substrato ele fica em contato na parte interna, na parte de baixo com a água, mas na parte externa ele só fica em contato com o vapor que vem. Então ele não pega fungo, gente, não dá errado, dificilmente vai dar errado. Só se você colocar num local muito escuro ou se você não esterilizar direito o material, porque não tem realmente como dar errado. Ou se a sua planta não tiver mesmo condição de salvar. Aí você colocou uma planta que não tinha condição de salvar, claro que ela não vai conseguir mesmo se restabelecer. Tem casos que não tem, gente. Tem casos que a planta tá para morrer e não ia salvar de outra forma mesmo. Eu já vi muita gente colocar orquídeas
tentar salvar orquídeas que já estão mortas. No Facebook, gente, eu acompanho dezenas de grupos, tento auxiliar muitas pessoas entram em contato comigo e pedem ajuda. O que eu faço com essa orquídea? Só tenho que dizer assim, sua orquídea já morreu, não tenho o que fazer, ela está morta, como que você vai colocar ela numa UTI ou fazer alguma outra coisa se ela já realmente está morta? E aí a pessoa fica relutando, não, mas ela tem uma pontinha que está verde. Gente, se ela tem uma pontinha que está verde, não quer dizer que ela esteja viva ainda, né? Em alguns casos já morreu. Se morreu o rizoma da planta, em muitos casos não tem mais o que fazer mesmo. Então, tem que ter esse cuidado, gente. Se às vezes você não tem experiência, pode ser que dê errado nas primeiras vezes, mas depois de um tempo, você vai adquirindo aperfeiçoamento, vai adquirindo sua própria versão e vai dando certo sim. Colocar num local de boa claridade garante que essa técnica também tenha um bom resultado. Não pode ser no sol direto porque acaba queimando e consequentemente você também vai ter problemas aí no desenvolvimento da planta aqui dentro, tá bom? Então serve para plantas desidratadas, plantas sem raiz, para plantas que sofreram com doenças fúngicas, doenças bacterianas. Claro que sempre quando for doença fúngica, doença bacteriana, você deve primeiro fazer o tratamento, tá bom? Então se o pessoal diz, mas existem outras formas, eu quero ver como são essas formas, gente, quero ver quais são as técnicas que essas pessoas utilizam para salvar uma orquídea totalmente debilitada, como é o caso dessa planta aqui, né? Por favor, me mostrem, aí realmente sim, eu quero, né, mudar a minha técnica, quero tentar fazer essa técnica que vocês dizem aí, porque se há uma outra forma, por favor, né, então que o pessoal mostre, porque não adianta somente falar que existem outras formas que dão mais certo do que isso, tá? Claro, gente, cada orquídea ela tem, né, um tipo, tem uma forma da gente estar salvando. Tem orquídeas que estão desidratadas, mas não precisam de uma UTI. Tem orquídeas que estão sem raízes, mas não precisam da UTI. Então você precisa avaliar. Eu sempre utilizo a UTI quando não tem mais nenhum tipo de salvação. Essa é a minha versão, gente. Eu sempre coloco na UTI quando não tem mais como salvar. Vou mostrar esse caso aqui, ó. Não sei se vocês lembram de um vídeo, eu vou tentar achar ali no meu canal, onde estava ensinando a fazer uma divisão e acabei puxando a orquídea com força e acabei quebrando o rizoma. Né? O rizoma, gente, é a parte principal da orquídea. Aí, né, eu deixei meio despercebido ali, mas teve gente que notou, né, e viu que eu acabei quebrando a parte do rizoma e saiu esse pedaço de orquídea ali no canal, né? Foi uma gafe, assim, eu fiz um cortezinho, deu uma mascarada, né? Porque o objetivo eu consegui cumprir naquele vídeo, que era ensinar a fazer a divisão, mostrar como fazer a divisão, porém, né, aconteceu esse problema durante o vídeo. E aí eu coloquei ela na UTI, nem mostrei, né? Coloquei ela aqui na UTI e, gente, ela já está me presenteando com brotos. Vou abrir aqui para vocês verem como que ela está. Então eu vou abrir aqui para vocês verem, está bem isolado, gente, que está bem úmido mesmo. Isso que é importante. O pessoal diz, mas mistura a umidade com calor, apodrece. Não apodrece, gente, não apodrece. Se a planta estiver bem limpinha, você fizer uma esterilização perfeita, não vai apodrecer, gente. Olha só, nasceu até um pezinho de mato aqui, ó. Vou arrancar aqui. Eu acho que vou cortar, né? Não vou correr o risco de quebrar os brotinhos. Eu não vou tirar daqui, gente, mas vocês vão ver, olha só. Eram 2 pseudobulbos quebrados, quebrou o rizoma, para quem entende, né, do assunto, quando quebra o rizoma a gente praticamente não tem mais salvação. Aí eu coloquei aqui dentro. E olha só, tem 1 broto, tem 2 brotos, 3 brotos. Isso porque aquele dia, olha só, esse material nem é o ideal, essa cor aqui. Tem que ser o clarinho, esse transparente. Mas eu não tinha outro e coloquei esse, né? Fiz ali uma gambiarra e esse aqui é o resultado, gente. Então, é a prova, né? É a prova de que realmente funciona, que realmente dá certo. Como eu falei, é questão de você fazer uma boa esterilização, tanto na planta quanto no substrato, colocar num local adequado, não deixar o substrato encharcado, né? Ele tem que estar levemente úmido, colocar uma água fervida, uma água limpa, bem limpinha, que você vai ter um bom sucesso. Ó, essa água aqui, gente, chocou, ela tá
como se diz, água choca mesmo. Mas o resultado está aqui. Essa planta já vai agora para os vasos daqui uns dias e vai estar linda, maravilhosa, igual essas outras. Então tem muita gente aí que não é adepto de técnicas caseiras, né, de salvar orquídeas, mas eu recomendo, né, dar certo, e essa é a prova. Então é isso, pessoal, né? Aqui está o resultado, um dos resultados. Aqui nós temos vários outros que, né, estão basicamente assim com um processo bem avançado já de desenvolvimento. Aqui nós temos Denfal, aqui nós temos uma Hoffmann Seguela que não tinha raiz, tinha atacado a podridão negra. Aqui nós temos também uma Hoffmann Seguela que não ia para frente, ela estava totalmente sem raiz, eu não consegui desenvolver ela, não acertei o cultivo e aí coloquei ela aqui, já está com brotos. Aqui uma Denfal que também não tinha raízes, ela está soltando os cakezinhos ali. E aqui um outro Denfal que também não tinha raízes, que eu acabei colocando. Esses Denfals eu ganhei, era de uma tia, ela não estava conseguindo cultivar, tinha plantado na terra, para vocês terem ideia, e não tinha mais o que fazer, né? Era jogar fora, literalmente, né? Outra pessoa teria jogado fora, mas eu coloquei aqui dentro da UTI e aí está o resultado, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, gente, desculpa esse desabafo, mas é que eu achei um absurdo o pessoal falando que não consegue, né? Consegue sim, gente, é questão de você tentar, né, fazer da forma correta, é questão de observação, leitura, análise, né, compreensão, né? Não é somente porque uma vez deu errado que você não vai poder aplicar novamente. Porém, logicamente, se você está fazendo sempre errado, aí tem alguma coisa errada, gente. Aí você está com o problema, porque é impossível, gente. Para as pessoas, como eu falei, Sérgio Steto, o ogro das orquídeas, realiza e que tem um bom resultado. E eu aqui no meu canal já mostrei para vocês várias vezes, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima, gente!